Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vamos assistir aqui um corte polêmico do podcast do Pobre Show, onde ele e o Serbas comentam sobre comprar ou alugar casa e eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. Então bora assistir junto. Menos pagando aluguel e cobre do inquilino do seu imóvel um aluguel maior. Sim, Não, mas não pode. é. Aí você vai fazer um acordo de família. Você vai fazer alguma coisa. Poxa, vamos lá. Mas não, esse é o ponto, que o pessoal fala como se o aluguel fosse sempre mais barato do que o financiamento. E se você pegar, por exemplo, um plano do governo Minha Casa Minha Vida e tal, Perfeito. por exemplo, em Osasco, o valor do meu apartamento que eu financiei e comprei, a minha parcela lá custava 1.300. O mesmo apartamento, o aluguel era 1.700. Isso aí. Né? Então, entende que Entendo. é isso que eu combato no canal, esse papo de que não, o aluguel é muito mais barato. Talvez se você for pegar uma casa de 500 mil e comparar com uma outra, assim, é mais barato. Mas quando você tem uns benefícios que os juros caem, hoje o meu apartamento é quitado. Você tá me dando uma baita oportunidade de explicar isso, porque principalmente famílias de baixa renda questionam muito os meus vídeos, que realmente são feitos para quem tem. O exemplo que eu dou, você paga 1.500 aluguel, tem muito no Brasil paga 700. Tá enforcado. Olha aí, pessoal. O primeiro ponto, assim, crucial que eu acho que você tem que perceber quando você seguir algum influenciador de investimentos que fale sobre isso, financiamento, financeiro pessoal, é que nós temos dois perfis de influenciador bem diferentes aí um do outro. Terbassi falou aluguel de 1.500, casa de 1.000, apartamento, casa de 1.500 já é um outro patamar aí, já é bem mais caro. Isso, pessoal, não tô botando condomínio para quem mora de apartamento, não. Aluguel mesmo, só aluguel. Já o pobre, o primo pobre, ele já é para aquela galera assalariada, mais baixo, que pagam ali aluguel de 500, 700 reais, tá bom? Então, assim, o público do Serbaço é outro público. O público do primo rico é outro público. Então, vocês precisam entender para vocês não ser meio que enganado aí na narrativa. Eles falam para um outro tipo de público, que nem ficar feito o otário aí comentando nas postagens da galera, esculhambando a galera sem saber qual o tipo de público que ele fala, qual o tipo de nicho. Uhum. Planos subsidiados pelo governo de financiamento, eles fazem com que a sua moradia comprada seja mesmo mais barata que o aluguel. Sempre, sempre, sempre. Tá. Não tem exceção. Só que quando a gente compara comprar versus alugar, eu nunca tô comparando com o mesmo imóvel. Quando a pessoa compra uma casa, Minha Casa Minha Vida, esse é o nome ainda hoje, né? Mudou. Mudou. Então, Minha Casa Minha Vida. A pessoa vai pagar esse imóvel por 15, 20, às vezes 30 anos. Uhum. Se a pessoa sabe morar por 15, 20, 30 anos, ela quer um apartamento. Olha aí. É isso que eu sempre comento com as pessoas que eu conheço. Esses planos do governo de moradia popular sempre vão ser mais baratos do que um aluguel. E o foco realmente é esse, é tirar a pessoa ali de um aperreio, de um aluguel e tal, e botar num canto mais barato e que essa propriedade seja dela. Ah, a taxa de juros hoje tá cara. Beleza, eu tô falando no contexto geral. Geral é para isso. Então, a maioria das vezes, principalmente casas populares, baratas, aí, vão ser mais barato que o aluguel. Então, na minha opinião, nesse caso, Pelo menos 2 ou 3 dormitórios, né? O comum é 2 dormitórios. A gente, talvez seja demais. A pessoa vai comprar porque não, mas daqui a pouco vem filhos, pode vir 2, pode vir 3, eu quero algo confortável. Mas não, você pode alugar uma kitnet. Se é solteiro, dividir com outros 2, 3, 4 solteiros. Se é recém-casado, dividir com outro casal, vamos pegar um apartamentinho meio a meio com quarto pra cada um. Quando a gente fala de aluguel, a gente tá falando de pagar menos por algo que você precisa agora. Uhum. Quando vier um filho, você aluga algo um pouco maior. Nessa diferença, você conseguiu poupar um dinheiro que você não conseguiria por estar pagando o financiamento. Então, a conta não é comparar o aluguel de 1.200 com a prestação de 1.000, mas é comparar o aluguel de 900 de algo mais simples com a prestação de 1.000. Tá. E ali eu consigo um imóvel menor, rateado, dividido, né? Se eu tô vindo com um amigo, talvez até o carro eu consiga dividir, o meio de transporte. Talvez eu tô numa comunidade que é mais barata do que um bairro mais central. Então, talvez uma padaria mais barata, uma feira mais barata. Tudo isso me permite ter um estilo de vida um pouco mais leve. Leve em termos de custo, e sendo o custo menor, eu consigo, puxa, talvez uma vez a cada 2 meses assistir o time do meu futebol, no meu time de futebol no estádio. Talvez eu consiga fazer uma pequena viagem minha mãe no interior. Eu consiga ter férias. Quando a pessoa tá pagando o próprio apartamento, tentando mobiliar, tentando pôr uma tinta pra ter um pouco de dignidade, essa pessoa não consegue mais nada. Ela tentou pegar o melhor imóvel que ela poderia ter. olha aqui, pessoal, o que é que ele falou. É muito bacana também se é solteiro, tá ali na luta ali para ganhar dinheiro e tudo tal, e você tem uma renda ali, aí você tem como, você tem nome, tem crédito para comprar uma casa, 2, 3 cômodos, mas só que você é solteiro. Então, o que é que ele tá falando? O que eu acho legal do Cerbasa é que ele olha tudo como um investimento. Mas isso não quer dizer que você tem que aplicar desse jeito. Ele abre campos para você ver possibilidades. Então, você é solteiro e tem a possibilidade de comprar um imóvel grande, compra esse imóvel e continua morando ali num kitnet, um apartamentozinho pequeno, sei lá. Algo que, por exemplo, você vai comprar uma casa, dando um exemplo, pessoal, não estou dizendo que existe esse tipo de financiamento nem essa prestação, mas você compra uma casa, parcela fica ali R$ 600 e você consegue alugar um kitnet de 400 e você consegue alugar essa casa por 1.000. Então você vai pagar a casa, pagar seu kitnet, não vai pagar aluguel do mesmo jeito, vai conseguir pagar um imóvel e futuramente esse imóvel vai ser seu, você pode continuar alugando, ou então você pode morar com ele quando você tiver uma família. Então, assim, é uma possibilidade de investimento também. Engessou 30, 40% da renda e não consegue mais sair disso. Então, qual que é a vantagem do aluguel? Liberdade. Duda, gente de todos os níveis de renda, quando falam Brasil, não dá.
Vamos morar num outro país, não tem que ir pra Portugal, Estados Unidos, né? Tem um primo, tem um conhecido, me arranja oportunidade. Onde esse cara vai morar? Ele vai dividir moradia com 3 pessoas, ele vai alugar um porão, né, numa casa. Uma situação que durante 1, 2 anos ele vai se acomodar numa configuração temporária. Isso é muito verdade, gente. Muito verdade. Todo mundo que eu conheço que mora fora do Brasil divide quando vai, né, pro país morar, principalmente sozinho, né? Divide apartamento com 2, 3, 4 pessoas. Aqui a gente não tem a cultura disso. Beleza, pode ser por segurança, não sei. Enfim, mas é cultural, eu acho, na minha opinião. Aqui a gente não tem muita cultura disso. E fora tem, e não é só para estudante. É pessoas mesmo que vão trabalhar. Divide apartamento, casa com 3, 4 pessoas de boa. Aqui a gente não tem muito essa cultura. E isso barateia muito o aluguel, muito o custo de vida. Até que comece a evoluir a renda dele e possa pagar o aluguel melhor. Uhum. No Brasil ele não faz isso por quê? Porque a sociedade cobra. Como você tá morando no fundo da casa do seu avô, como você tá pagando, sei lá, 100 reais por mês pra dormir no sofá da casa do seu irmão, cara, é o que eu consigo nesse momento. Né? Você vai nos Estados Unidos lá, o estudante junta mais 3 estudantes e compra um carro de 30 anos de uso e divide em 4. Aqui no Brasil quer que o pai dê o carro zero pra ele, eu passei na faculdade, pai. Sim. A sociedade te cobra diferente. Você tem que meio que fechar o ouvido pra essa sociedade e pensar, cara, o que eu quero? Né? Eu quero viajar por quê? Pra descansar? Não, a gente viaja sempre pra aprender uma coisa nova. A gente sempre viajou pra conhecer algo que vai fazer a gente ser melhor. Eu falei, quero viajar pro norte da Europa porque minha descendência, quero ver de onde vem minha família. Quando você busca aquilo que é a sua essência, você vai viver melhor. E aí você tem que tirar da frente aquilo que te impede. Um aluguel, uma prestação muito cara me impede. Ter um carro esportivo me impede. Então eu vou andar de ônibus por 2 anos pra fazer a viagem da minha vida e voltar com um currículo sabendo coisas novas, né, que eu não sabia. Mas aí, Isso por transforma. exemplo, você concorda que o viver de aluguel tem que ser algo temporário? Ele Porque assim, deve é fato ser. que ninguém quer ficar sem uma casa. É o que acontece, eu já lidei com milhares de vidas, né? O plano que a gente monta é o aluguel por alguns anos. Pra ser bem preciso, a gente procura fazer com que, na média, nossos clientes comprem a casa 7 anos mais tarde. Olha isso aí, ó, que ele vai falar agora. Ó. Em média, no Brasil, uma casa própria, a pessoa dá entrada no financiamento com 30, 31 anos de idade, perto da idade do casamento. As pessoas voltaram a casar um pouco mais cedo agora, mas estatisticamente, quem casa quer casa. Então, por volta dos 30 anos de idade, as pessoas compram a casa. Esse ditado é muito famoso aqui no Brasil. Quem casa quer casa. Então vejam só, você acabou de se casar, acabou de, maioria das vezes, fazer uma dívida grande, que é casamento, festa, sei lá, e outras coisas. Todo mundo faz festa. Vai casar, já tem um custo de que mobiliar, vai viver com outra pessoa, tem vários gastos que você tem. Quem casa sabe como é isso. Você já começa com a dívida 30 anos aí com o imóvel. Estou dizendo que isso é errado. Mas eu, particularmente, acho muito complexo isso. Porque a pessoa que tá muito endividada não tem como. A pessoa que tá só ali no automático. Quem vive assim sabe o que eu tô falando. Vive só no automático, só pagando conta, pagando conta, pagando conta, pagando. É muito complicado, gente. É muito complicado. Junte ali um capital, seja mais confortável para adquirir o seu primeiro imóvel. Quando a gente convida a pessoa a continuar alugando imóvel, você vai dar uma maior liquidez no mercado imobiliário. Os investidores que têm imóveis vão ver o seu imóvel ocupado, vai aquecer o mercado imobiliário. Só que esse jovem está pagando um apartamento muito compacto, está juntando dinheiro para talvez daqui a alguns anos comprar uma casa um pouco maior. Tá. Quando ele compra essa casa com 37, 38 anos de idade, entra no financiamento, ele já não precisa pagar por 30 anos. Porque ele teve 7 anos de fundo de garantia se acumulando para dar uma entrada maior. Ele já conseguiu fazer pela liberdade geográfica dele, talvez ele incrementou um pouco mais a renda dele do que se ele ficasse preso no mesmo bairro, procurando emprego no mesmo lugar, disputando com as pessoas. Depois ele foi buscar um lugar melhor. A renda dele cresceu. Ele já consegue pagar uma prestação melhor. Ele vai financiar uma casa, talvez. Então, vocês estão vendo que ele não está falando para a pessoa não comprar um imóvel, ele está falando como uma pessoa comprar melhor. Exame de 20 anos vai quitar em 7, 8 anos. A quantidade de juros que ele vai pagar é muito menos. Então, provavelmente, quando ele quitou a casa, ele já pode proporcionar ao filho dele, talvez estude escola pública, que não é uma maravilha. Puxa, mais um curso de férias, um intercâmbio, né? Vai passar um mês na cidade grande, um mês num outro país, né? Pra aprender uma coisa nova. Já juntou dinheiro com uma grande transformação que ele não conseguiu na vida dele. Normalmente, nossos clientes vão comprar uma casa própria esses 7, 8 anos mais tarde. Tem uma parcela menor, 10, 15% dos clientes, que falam, puxa, mas vocês não têm noção da diferença que faz adiar, né? Uma compra de um bem imobilizado. Não tem liquidez, imóvel é muito pouco liquidez, a não ser que se esteja aí nesse ramo. Quem compra imóvel sabe disso. Você adiar por 7 anos e se programar para essa compra durante 7 anos. Tem carteira assinada, você vai ter um FGTS de 7 anos. Com isso, você vai ter um abatimento gigantesco. Você pode usar como entrada, pode. Então, assim, é uma infinidade de vantagens você se organizar para fazer um investimento, em vez de você casou, já começa comprando casa, aquela loucura, vai se endividando, entendendo? Então, é complexo. Então, quanto mais você se prevenir e se organizar, melhor, que é uma cultura que o brasileiro não tem. é tão legal esse negócio de cada ano ou 2 morar num lugar diferente que eu vou ter pro resto da vida. Eu conheço um monte de gente de 60, 70 anos que fala, eu quero morar sempre no verão. Eu alugo uma casa por 6 meses no verão do Sudeste e quando começa a esfriar, eu alugo por 6 meses no verão, no período de calor do Nordeste ali. O cara nunca pega frio. Ele gosta dessa vida dupla. Ou porque talvez ele tenha, sei lá, um casal que tenha família de um lado do país, a outra parte da família do outro lado do país. E a pessoa tem uma vida Essa itinerante. mobilidade, né? Assim, essa realidade que ele tá falando é muito complicado para quem tem trabalho fixo e que não tem a renda alta. Ele já tá falando de quem ganha bem, né? Mas aí então veja isso, ó, o seu raciocínio. O ideal é ter uma casa, de certa forma, porque é um patrimônio, como você falou, você tem duas. Essa, Não que é o ideal, essa é uma mas forma simples de ter patrimônio. Tá. Tem outras formas de ter Sim, patrimônio, a gente trabalha com planejamento financeiro, a gente tá popularizando o planejamento financeiro. E hoje você tem um bom plano de previdência, que garante a sua renda no futuro. Mas se acontecer algum grande abacaxi na sua vida, você consegue tirar uma parte dele para resolver o problema, é muito melhor você ter uma casa. Às vezes aconteceu um problema, o país está em crise, vai vender essa casa a preço muito baixo. Na hora de tentar recomprar, você já não consegue comprar algo legal com que sobrou de dinheiro. Então a flexibilidade de você ter um bom plano de previdência, algo bem seguro, te ajuda a lidar melhor com os problemas. Uma casa comprada numa cidade que está crescendo,
compensação por uma casa numa região, que é aquela região rural, mas você sabe que vai virar urbana, né? Deixa eu pagar o imposto rural para pagar o IPTU depois de um tempo. Quando a cidade está se desenvolvendo, você vai pagar 100 no imóvel, depois de um tempo ele vale 300, 400, 500, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, uma casa bem escolhida, uma cidade em desenvolvimento, vale a pena. Uma casa comprada em plantão de vendas, com aquele monte de vendedor tentando empurrar o argumento que, olha, você vai ganhar um hambúrguer se vier venda, você vai ter um... Eu vejo o maior problema de casa quando você é jovem é dois fatores. Primeiro, você adquirir uma dívida gigantesca enquanto você ainda está construindo a sua vida. Dois, a questão da liberdade e geografia. Não, você fica meio que preso. Ah, mas você para. Beleza, gente. Mas você tem um negócio ali, você tá do outro lado do mundo, mas tem aquela casa ali. Qualquer BO que acontece na casa, cadê o dono? Tá do outro lado do mundo. E aí, tu tem que. Meu Deus. Então, assim, é complexo. Ah, mas deixa na mão do corretor. Gente, quem nunca teve cabeça com alugar imóvel com corretor? Tem um parente que tem, eu não tenho imóvel de aluguel, mas tanto eu alugo, como eu tenho um empreendimento que eu alugo imóveis, como também eu tenho amigos e conhecidos que alugam imóveis em várias cidades aí do meu estado, e eles têm muito problema com corretor. Dá problema, gente. Dá problema. Querendo ou não, uma hora vai precisar do dono ali. Tive uma grande oportunidade ali, peguei um plano Minha Casa Minha Vida e a parcela é muito baixa, vou conseguir pagar, inclusive consigo até amortizar. Então, assim, é ótimo. Vai, é um grande investimento, vai se valorizar muito, se eu precisar um dia vender, tem como. Eu tô dizendo assim, no meu caso, eu penso muito nisso. Não que eu não queira comprar um imóvel, ter uma casa, beleza. sei lá, um escritório na sacada, uma piscina, não sei o que lá, você tá pagando pelo luxo. Né? Você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, você vai perder muito dinheiro com manutenção, com imposto, enfim. Então, que se torna passivo, que é o o imóvel, que o pobre fala, né? Exatamente, o imóvel é uma forma de se garantir patrimônio, mas hoje o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais modernos do mundo, e existem incontáveis formas de você construir patrimônio com muita segurança. Tá? Desde fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, ações de empresas sólidas, fundos de renda fixa, papéis de renda fixa, títulos do governo, né? Só tem medo, né? Mas sabe, eu não falo nem de, tipo assim, de você pensar como algo que vai te dar lucro e tal, mas pelo prazer de você ter sua casa, sabe? Mas o prazer ter um relógio, prazer ter um carro. Não, mas é gostoso, porque você sempre morar de aluguel é isso que você quer dizer, né? Que você sempre tá. Você não quer mexer, você não quer decorar, você não quer. É porque o ponto é assim, por mais que você tenha 1 milhão de raciocínios e de argumentos, todo mundo fala que tem a casa própria. Entende? Tipo, talvez você conheça alguns que não tem, você conhece mais gente que eu, né? Mas os que eu conheço, mas todos os os ricos youtubers têm, falam assim, né? um alugar bem melhor, todos eles têm 5 casas. Sim, E aí vamos eu pego assim, galera, cuidado com esse argumento. O cara tá falando lá, só se tudo é ruim, tem 5 casas. Você tá tem até um vídeo que eu gravei, gente, eu vou postar sobre a casa do Primo Rico. com uma mão na frente e outra atrás aqui não tem nada, né? Eu acompanho a qualidade dos investimentos há muito tempo. Nós temos duas propriedades, elas são uma parte, não vou dizer que é pequena, né? Mas não é a maior parte do nosso patrimônio. Nós temos um patrimônio maior que as casas, a maior parte do nosso patrimônio está em negócios, está em empresas. Tá. A gente investiu em empresas. Tem 2 casas, mas é uma pequena parte do patrimônio dele. Pra gente, meros mortais, é complexo você ser a menor parte do seu patrimônio, um imóvel de 500 mil ser a menor parte do seu patrimônio. Eu sei disso, gente. Realmente é muito complexo. Ele tá falando de outra realidade. Mas a gente tem que pensar em ter ativos, focar em ativos líquidos, em que você consegue resgatar o mais rápido possível. Por isso que eu falo tanto em ações, por isso que eu falo tanto em você investir numa renda fixa, por isso eu falo tanto que invista numa coisa que tenha liquidez e lhe dê tranquilidade em momentos turbulentos. No momento de problema de saúde, no momento onde você precisa mudar de cidade, que você arrumou um emprego melhor, ou então teve que sair daquela cidade por qualquer motivo. Então, qualquer momento turbulento na sua vida, você tem algum socorro. Quando você tem um imóvel ali, e além de você ser difícil vender ele, você ainda tem que pagar uma prestação todos os meses, e se você não pagar, você vai ser confiscado, e é a sua moradia, então é muito complicado, é um momento turbulento na sua vida. Então, assim, o que ele fala que eu acho muito bacana é a questão de você ter um patrimônio com a liquidez que lhe dê uma segurança de alguma coisa. Né? Até para você perdendo dinheiro numa casa, demora para você vender. Demora para você vender. Dependendo do canto, demora até você perdendo dinheiro. Eu já vi gente vendendo um imóvel por metade do preço e quase que não vende. Porque a localização era ruim, não tinha quem quisesse. Mas por quê? Porque o plano era de se valorizar em 5, 10 anos. Ainda não tinha chegado esse tempo e teve uma turbulência. Hoje, o maior investimento que eu tenho é a Super Rico, a empresa com a sou sócio. Mas o apartamento que a gente comprou não é o melhor apartamento que a gente poderia comprar. A gente poderia comprar um apartamento melhor, mas é o que a gente vive bem no centro de São Paulo. Tem uma casa de campo que foi, na verdade, eu queria alugar. A pessoa que estava nos oferecendo para alugar, ela, puxa, pediu orientação financeira, me identificou ali na negociação. Eu não gosto de comprar imóvel, porque tudo imagina chegar no cartório, né? Tô vendendo um apartamento, aí a pessoa senta ali e fala, você é o Gustavo Cerbasi, né? A gente já viu isso umas 10 vezes. Eu sou, porra, especialista em inteligência financeira. Fiz uma proposta para você, que a proposta é boa para ele, não para você. Os amigos que vinham queriam sair. A gente chamava no fim de semana lá em casa. Eu chegava na sexta-feira, 5 da tarde, e no domingo, quase na madrugada de segunda. Pô, a casa tá legal. Agora eu vou reformar essa casa pra gente aproveitar por mais tempo. E aí, a reforma, o conceito da casa sustentável, né? Que as pessoas encontram no meu canal do YouTube, uma playlist Casa Inteligente. A gente foi criando um afeto por essa casa e hoje é o lugar que as coisas. Ó, pessoal, tô vendo, ó. Então, a compra da casa para ele, como eu acredito que é para a maioria das pessoas, é da casa própria de morar, sem sombra de dúvidas, é afetivo. É você ter querer o seu cantinho, que é seu, você vai fazer do seu jeito, não vai pensar em mudar uma coisa se
vai que o proprietário achar ruim, vai pintar uma parede, vai quebrar uma parede, não pode. Então, assim, é muito mais afetivo, sem sombra de dúvidas. Na maior parte, principalmente quem tem muito dinheiro, comprar uma casa não é financeiramente viável. Não é um bom negócio. Sai muito mais em conta você pagar um aluguel. Tem dinheiro, pode comprar, compra. Não vai se apertar. É um pequeno valor no patrimônio dele. Compra, não está errado. A questão daqui é a gente tirar insights e ver em que situação a gente está hoje. A gente pode comprar, é legal. Eu tenho planos de mudar, tenho planos de ir para outro canto, entendeu? Tenho planos de ter família, como é? Para quem tem família, pesa muito uma casa, porque dá uma certa estabilidade. É muito ruim você ficar mudando de casa com família, 2, 3 filhos, né? É complexo. Então, assim, principalmente quando você não tem família naquela cidade. Coisas mudarem onde eu gostaria de viver até o fim da minha vida. Mas, se eu encontrar um outro lugar que eu gostaria de viver até o fim da minha vida, essa casa eu ponho bem. De qualquer Então, forma. eu não tenho esse apego por ser a minha casa, né? Eu me apego ao bem-estar que nós temos naquele local. Se fosse uma casa alugada, realmente. E é isso que eu acho que é muito difícil para o ser humano não se apegar às coisas. É da gente querer se apegar às coisas e a gente não deve se apegar a coisas. A gente tem que se apegar a pessoas. Não valoriza tanto uma pessoa, mas a coisas, bens materiais a gente valoriza muito. E às vezes a gente perde de ganhar dinheiro por causa disso. E perde pessoas também por causa disso. Não teria criado aquela condição. Mas a gente fez o que a gente tinha que fazer. A gente tinha uma condição financeira de não atrapalhar a nossa independência financeira quando veio a hipótese de comprar casa e depois a hipótese de reformar. Não deixamos de viajar pra poder estar na Exatamente. casa, não deixamos de fazer outras coisas, porque tinha casa. Enquanto nós reformávamos a casa, todo mundo sabe que é um dinheirinho bom que vai, né? Não vai Bora, fora. bora. Você planeja 1 e 3 mesmo, um planejador financeiro. Você gasta muito mais do que o esperado, mas mesmo assim, a gente não tava enforcado, a gente não tava amarrado. A pessoa fizer um esforço e amortizar com esse negócio que a gente tá falando de você baixar o nível pra você alcançar seus propósitos, né? A pessoa já vai ter uma casa quitada, né? Tem onde cair morta, né? Diferente do outro que não fez nada e só curtiu e alugou. Entendi mais ou menos o raciocínio? Por isso que eu tô batendo nessa tecla A aqui. família de menor renda, quando tá bem sucedida, o grande sonho normalmente é querer ter uma casa ou no interior ou na praia, né? Uma casinha. Mesmo que ele fique uma casa alugada onde ele vive, ele quer ter uma propriedade dele, onde seria o momento de desfrutar. Quando você compra um imóvel e cria essa dívida e tal, você tem essa mentalidade de gastar menos, força você economizar mais, querer ganhar mais, deixar de gastar com besteiras. É isso que ele fala muito, eu acho muito bacana, a questão de você deixar de gastar com besteiras. Agora, essa questão de comprar ou não um imóvel, eu acho que é muito pessoal de cada um, da situação financeira que cada um tá. Eu sei que o público dele é o pessoal pobre mesmo, que ganha ali 1, 2 salários. E essa questão de investir ou não, comprar uma casa ou não, você tem que deixar de pensar em que a casa é um bem que ninguém pode mexer, nem ser vendido, não pode comprar outra coisa, que até vejo que pessoas às vezes se bloqueiam muito, porque aquela casa foi a primeira casa, é a casa dela, não sei o quê, e deixam de ir até para uma casa melhor, comprar uma casa maior. Tem condição de ir para casa, mas fica ali porque aquela é o lado dele, da vida toda dele. Tem um apego afetivo tão grande àquele imóvel, que na verdade aqueles momentos não foi a casa, é as pessoas que tiveram lá dentro. Foi a sua família. E que se você tiver no imóvel maior, vai ter também. E até melhor. Para finalizar, não é errado comprar casa, mas você tem que tratar como um investimento e tem que analisar a sua situação com muita calma. E o quanto mais você puder planejar essa compra, como qualquer outro bem, uma casa, um carro, principalmente de valores altos, que vai comprometer muito a sua renda e muito tempo, você tem que organizar e ver a melhor forma e principalmente conseguir que a parcela caiba muito bem no seu bolso. Então não comprometa a ponto de você passar um sufoco, alguma coisa, você ter como pagar. E você ter um patrimônio líquido também, antes de fazer todo esse endividamento. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre esse corte aí do Pobre Show. Vou deixar aqui o link do vídeo lá do corte para vocês assistirem. Sigam ele. É um canal muito bacana, não somente para o público de baixa renda. Os insights dele servem para todo mundo. Economizar serve para todo mundo. Tem gente aí que ganha muito dinheiro, mas não sobra R$1 no final do mês. Por quê? Porque não sabe como economizar. E é com isso que você vai sobrar dinheiro, você vai construir mais coisas na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Bota aí nos comentários o que é a opinião de vocês sobre comprar ou alugar casa.